meus amados irmãos, ouvintes do Momento da Mulher Cristã, que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vós. Continuamos nas nossas lições de provérbios e hoje vamos falar sobre vida doméstica. Vida doméstica é o nosso dia a dia dentro da nossa casa. Então, quais as atitudes, como que é a rotina da nossa casa, isso é a vida doméstica. E cada um de nós, pela sua composição familiar, vai ter o seu próprio ritmo de vida doméstica. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o que podemos aprender de Provérbios, do livro dos Provérbios, a respeito de vida doméstica e como que a gente pode mudar algumas práticas e algumas dinâmicas dentro da nossa casa para que a nossa casa de fato se torne um lar e um lar onde o Espírito Santo tenha liberdade para agir e onde Deus habite conosco. Bom, primeira coisa que nós vamos refletir é sobre criando um lugar chamado lar. É muito fácil criar, montar, edificar uma casa quando se fala da construção. Paredes, cômodos, móveis, e aí de acordo com o seu poder aquisitivo, situação financeira, você pode ter uma mansão, um palácio, ou você pode ter um casebre, algo simples, né, dependendo da sua situação financeira. Mas independente da construção física, nós vamos falar da construção de um lar no sentido de valores, de princípios, de vida doméstica. Vamos orar e logo em seguida nós continuaremos abordando o nosso tema. Santo Deus, graças te damos por podermos mais uma vez estar neste programa abordando questões, princípios e valores importantes para a nossa caminhada cristã. Ó Deus, exaltamos o teu nome, bendizemos e glorificamos porque em sua infinita misericórdia e sabedoria o Senhor providenciou, preparou para nós ensinamentos que foram deixados por grandes homens teus no passado, para que pudéssemos colocar em prática e entender que o Senhor também se ocupa dos pequenos detalhes da nossa dinâmica familiar, daquilo que vivemos e como vivemos, porque o Senhor é um Deus de presença, que gosta de estar presente, conectado, diríamos, em todo o tempo. Então, capacita-nos para entender as lições de Provérbios dessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, vamos começar refletindo num trecho do versículo 1, capítulo 9 de Provérbios, que começa dizendo assim: a sabedoria edificou a sua casa. E a sabedoria edificou a sua casa, nós já estamos nos direcionando para o princípio que queremos trabalhar, que é a edificação de um lar, de um lugar onde o Senhor Jesus possa habitar. A sabedoria edificou a sua casa, Provérbios 9, de 1 a 6, vem dizer o que ela fez para edificar a sua casa. Então vem todo o passo a passo do que a sabedoria fez para edificar essa casa. Mas tem uma parte muito importante nesse ensinamento que diz que a sabedoria ela estava preparada. E eu destaquei esse ponto porque
ninguém consegue edificar a sua casa com base em valores morais, espirituais, valores de amor e de respeito e de vida sem que esteja preparado. Então, a sabedoria, né, estava preparada. E aí nós precisamos de quê? Sabedoria para que estejamos preparados e assim possamos edificar a nossa casa. E sempre que eu fizer referência à casa aqui, eu estou querendo trazer o conceito de lar, porque o conceito de lar é muito mais amplo que o conceito de casa. Então, o lar é o lugar do acolhimento, da comunhão, da união. O lar é a nossa base, é o nosso lugar de descanso, é o nosso refrigério. Então, para que nós construamos este lar, nós precisamos estar preparados com esses valores em nós. Então, eu preciso ser amável para que o meu lar seja um local de amor. Eu preciso ser cuidadoso com as minhas atitudes, com o meu padrão de moral e de ética, para que o meu lar também seja edificado dessa forma. E, acima de qualquer coisa, eu preciso buscar o desenvolvimento espiritual, o meu crescimento espiritual, para que o meu lar também siga na mesma linha. Um lar onde Deus habita, um lar em que as pessoas cheguem e sintam que existe uma atmosfera de paz, de harmonia, de muito amor e de união verdadeira. Quem é capaz de promover isso nos nossos lares é Cristo, é a presença de Cristo. E existe uma preparação em mim e em você que precisa ser feita. Eu preciso estar conectada com Cristo para que as pessoas vejam Cristo em mim, para que as pessoas sintam uma presença, uma atmosfera diferente na minha casa, no meu lar. Então, a sabedoria edificou a sua casa, a pessoa sábia edifica a sua casa. E a pessoa sábia se prepara antes de edificar a sua casa. Se ele não estava preparado ou se ele lançou bases, estruturas que não eram sólidas o suficiente para manter esse lar, ele ainda pode rever e reformar alguns pilares, rever alguns valores e, sim, buscar dia a dia que o seu lar seja um lugar de bênção, de milagre, de oração, de amor e de harmonia. Então, nessa palavra inicial, deixo claro para vocês, nunca será tarde para buscarmos isso. E o livro de Provérbios vai nos dar alguns caminhos para que isso aconteça. Falta alguma coisa no seu lar? Algum pilar que não esteja bem firme, bem sólido? Então, vamos ver quais passos nós podemos dar para chegar a esse entendimento de reparar o que precisa ser reparado no nosso lar. Então, eu, você, nós podemos edificar o nosso lar. E para isso nós precisamos estar prontos, nós precisamos estar preparados. E vamos entender como que acontece essa preparação. Existem algumas práticas que podem nos ajudar a ficarmos focados no nosso lar e nas necessidades do nosso lar. A primeira delas, oração.
Orar diariamente é o primeiro passo fundamental. É o ponto de partida para crescer em sabedoria. A sabedoria que capacita a edificar um lar para os seus amados e que abençoa todos que entram pela sua porta. Então, a prática de orações diárias não é algo fácil ou simples de ser conquistado, porque nós precisamos reservar tempo para isso. E normalmente, se você não tem o hábito de orar, de ter a sua devocional com Deus diariamente, se você não tem esse hábito, você já tem a sua vida programada, organizada, sem esse hábito. Para adquirir esse hábito, você vai precisar de muito esforço, muita dedicação e determinação. Então, eu, por exemplo, precisei começar a acordar 1 hora mais cedo do que o costume, para que eu conseguisse ter um tempo diário de oração e de reflexão na palavra de Deus. Então, é muito importante que a primeira atitude do seu dia seja a gratidão, a oração, a conversa com Deus. Agradecendo pela noite, agradecendo por acordar, agradecendo pelo dia que Ele te deu e colocando nas mãos dEle este dia que se inicia. Então, se a cada dia você faz isso e convida o Espírito Santo para estar com você durante todo esse dia, certamente todas as suas atitudes irão passar pelo filtro do Espírito Santo. Atitudes passadas pelo filtro do Espírito Santo evitam que tenhamos atitudes precipitadas, tenhamos reações de acordo com as nossas emoções e que tornemos o nosso dia um fardo. Então, as suas orações, orar diariamente, preferencialmente no começo do dia, faz toda a diferença na edificação do seu lar, na construção do seu lar, na sua atenção para os detalhes das situações que acontecem dia a dia. Somos tentados diariamente, a nossa personalidade, a nossa maneira de agir e reagir diante das situações são o nosso maior desafio, porque muitas vezes agimos a partir das nossas emoções, mas quando você tem a prática de dia a dia orar, pedir a Deus que abençoe o seu dia com gratidão no seu coração, você será capaz de, na hora que o sangue ferve, pedir socorro ao Espírito Santo. Eu faço muito isso. Quando eu vejo que alguma situação está fugindo ao meu controle, eu faço aquelas orações rápidas, que a gente chama de oração flecha, relâmpago, que você fala, Senhor, me socorre. E o socorro é imediato, creiam. Socorro é imediato e Deus age de uma maneira que você consegue se calar em situações que em outros momentos você declararia guerra, agora você se cala e você consegue promover a paz na sua casa. É essencial que nós tenhamos um ambiente de paz no nosso lar. E as orações, elas têm esse papel muito importante. Então, a sabedoria que adquirimos com as orações diárias nos capacitam a edificar um lar para a nossa família, para todos aqueles que amamos e também abençoa a todos que entram pela nossa porta. Imagine que bênção, todas as pessoas que entram, que chegam à nossa casa, se sentirem acolhidos e sentirem que ali é um lugar onde Deus habita. Acho que é o maior desejo do coração de todos aqueles que servem ao Senhor. As pessoas entrarem na sua casa e se sentirem
num ambiente, numa atmosfera abençoada. Isso nós começamos a conseguir com a prática de orações diárias, todos os dias, agradecendo, adorando e entregando o controle de cada dia nas mãos do Senhor. Próximo ponto, próxima prática, né, que vai nos ajudar na edificação do nosso lar é o propósito, o seu propósito. Eu preciso resolver firmemente ser edificadora do meu lar. Eu tenho que ter como propósito no meu coração vivenciar esse papel e essa tarefa dados por Deus. Então, isso precisa ser um ponto de honra para mim. Eu decidi firmemente edificar o meu lar. Lembra lá dos amigos de Daniel que decidiram firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei? Nós hoje precisamos decidir firmemente edificar o nosso lar. E isso também implica em não nos contaminarmos com as finas iguarias que este mundo e este século nos oferecem. Então, eu preciso ter um propósito no meu coração. Eu agora vou voltar as minhas forças, a minha inteligência, tudo que eu tiver, os meus dons, para a edificação do meu lar. Isso precisa ser um propósito, principal propósito no seu coração e no meu coração. E vivenciar esse papel. Nós, mulheres, temos essa tarefa dada por Deus. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Nós sabemos pela palavra e pelas experiências que temos de vida, de família, nós sabemos o quanto é essencial o papel da mulher na edificação do lar, na harmonização do lar. Mas isso não exclui você, homem, que me ouve. Isso não te exclui. Se o casal, então, decidir juntos, tiver como propósito edificar o seu lar em outras bases, em bases de amor, de paz e de harmonia, se o casal tiver essa decisão junto, aí ninguém segura esse lar. Esse lar vai ser bênção, esse lar vai ser aquele que as pessoas querem vir e saem abençoados. É uma questão de propósito, de decisão e de determinação. Então, esta atitude você pode tomar hoje. Primeiro, oração. Oração sempre. Segundo, propósito. Ter firme o propósito de melhorar, de edificar, de melhorar o ambiente do seu lar, de edificar a sua casa. E naquilo que depender de você, como a gente sempre cita o versículo da paz, naquilo que depender de você, tenha paz dentro da sua casa. Então, se eu vou tomar uma atitude, reclamar de alguma coisa, falar alguma coisa que vai gerar um conflito, eu preciso de sabedoria para deixar de falar aquilo que vai gerar o conflito. Então, é nas pequenas coisas que o nosso lar se edifica. Não é nas grandes coisas, não é na riqueza, não é em grandes construções, não é em ter vários ajudantes em casa e servidores domésticos, mas é em pequenas atitudes, em ações do dia a dia. É dar o seu melhor em prol daqueles que você escolheu amar. E para concluirmos, a última atitude a última prática, atitude que nós precisamos ter para que a nossa casa seja edificada de forma a ser uma casa de bênção, a ser um lugar de paz, de aconchego e de amor, a última coisa é sua presença, minha presença no meu lar.
A sua presença em casa é o meio de construir, manter e desfrutar do lar. Construir, manter e desfrutar do lar. E aí, quando a gente fala de presença, você pode contra-argumentar que você precisa trabalhar, você precisa estar fora, depende do sustento, o sustento da sua casa depende do seu trabalho, tudo isso. Mas o que os provérbios estão nos orientando é que a sua presença, os momentos em que você estiver presente, sejam momentos que façam a diferença na vida dos seus. Então, é estar presente de fato, não estar presente apenas fisicamente. Quantas vezes nós estamos no mesmo local, dentro da mesma casa, e cada um está no seu quarto, na sua ocupação, e não há comunicação entre essas pessoas. Então, estar presente, de corpo presente, como falam, só de corpo presente, não faz diferença na sua casa, não edifica o seu lar e não constrói. Você pode ser uma mulher que não trabalha, não tem ocupação fora, que vive dentro da sua casa e ainda assim você pode não estar presente na vida das pessoas que vivem na sua casa. Então, estar presente é estar atento às necessidades de todos, é estar atento às ameaças externas que podem sim afetar a sua casa e, sobretudo, estar presente demonstrando amor, cuidado e agindo de formas a criar, desenvolver um ambiente prazeroso à sua volta. Queridos, a vida doméstica no nosso tempo não é algo fácil. Muitas de nós mulheres saímos para trabalhar, para somar com o orçamento doméstico. E normalmente quando chegamos, já chegamos preocupadas em dar conta de organizar, lavar, passar, cozinhar, arrumar a casa, deixar tudo pronto para o dia seguinte. E nessa correria, dessa dinâmica de vida que nós assumimos, o que menos nos sobra é tempo de presença. É o tempo de sentar ao lado do esposo ou da esposa para não fazer nada, para conversar, para fazer um carinho. É o tempo de sentar com o filho, deitar com o filho, assistir um filme, ler a palavra, conversar sobre o dia dele. Então, a sua presença importa. A sua presença faz a diferença. Não adianta orar todos os dias, buscar a presença de Deus todos os dias e não estar presente nas situações, nas demandas, nas necessidades do seu lar. Você precisa buscar em Deus o fortalecimento e a sabedoria para agir com propósito nas situações, nas demandas do seu lar. Então, vida doméstica não é simples, porque quando a gente fala de edificar um lar, a gente está falando em construir um lar segundo os moldes bíblicos, de acordo com a vontade de Deus, em que jorrem os frutos de amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, para fazer isso, você precisa buscar a sabedoria em Deus e precisa ter determinação, propósito firme e presença de fato. Porque presença de fato é você saber o que está acontecendo na vida daqueles que vivem com você e ser capaz de, com a sabedoria de Deus, auxiliá-los nas suas demandas diárias, porque todos as têm. Então, que o Senhor nos abençoe, nos faça entender que vida doméstica não é só
montar uma casa e morar dentro dela. É construir, edificar dia a dia as bases de amor, de justiça, os valores morais, os valores para a vida. E praticar é o local de praticarmos as virtudes que o Senhor nos ensinou. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, nos dando mais e mais sabedoria e determinação para buscá-lo dia a dia e sermos eficazes na edificação do nosso lar. Que o Senhor nos abençoe e até o próximo programa Momento da Mulher Cristã.